Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores deste mundo de caos. Nós estamos em um mundo que tá difícil de acreditar, né? Às vezes eu acordo pensando, eu tô vivendo tudo isso? Mas o pior que sim. O pior que sim, nós vivemos um pesadelo real. Então vamos lá, minha gente. Desejo para vocês bem-vindo aqui no meu canal, em mais um vídeo do meu canal Me Conte com Elaine Ebarrato. Obrigada por assistirem meus vídeos e por favor, curte meus vídeos, dá uma curtida lá e também podem compartilhar com pessoas que vocês conheçam para me dar essa força, para me ajudar no desenvolvimento do meu canal, tá bom? Vou tentar fazer o máximo que eu posso para agradar a todos, que é impossível, mas a gente dá um jeito, né não? Então, meus queridos, hoje nós vamos fazer algumas comentários aqui. Eu vou fazer uma abordagem de alguns assuntos que, claro, os brasileiros já estão cansados de ouvir sobre isso, mas a gente não pode deixar cair no esquecimento. Temos sempre que ficar lá batendo na tecla. E claro, alguns brasileiros que talvez nem conheçam as histórias devido nem não morar já há muitos anos no Brasil. Mas eu acho impossível porque esse assunto e os casos que envolvem esse assunto foi muita polêmica, né? Então, vamos lá discutir. Eu quero que vocês compartilhem aí também o comentário de vocês, o que vocês acham de tudo isso, as opiniões de cada um de vocês. Se isso é correto, se não é correto, se merece chance, se não merece. Então a gente tá aqui livre para debater esses assuntos. E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: tudo que eu trazer no meu canal, eu não vou trazer nada assim muito técnico, muito bem explicadinho, muito, né? Porque nós já temos outros canais aí que, aliás, são de onde eu tiro os meus conteúdos, as minhas informações, que são canais muito bons, né? Que se vocês tiverem interesse, eu posso colocar no meu link embaixo, colocar os links abaixo no meu vídeo, para que vocês possam assistir e saber com mais ênfase, com mais detalhes as coisas, né? Mas aqui o que eu vou comentar vai ser mais ou menos um papo mesmo de sofá, um papo de mesa que você senta com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com o pai, com quem você quer e comentar sobre esses assuntos, né? Então seria um papo mais direto, né? Então eu vou fazer um resumo do que vai ser e a gente vai comentar aí, tá bom? Vocês vão comentar aí o que vocês acham. Mas não esqueçam de dar likes, mesmo se vocês não gostam dos meus vídeos. Pelo menos dá lá um likezinho para me ajudar, ok? E esse vídeo, como os outros, vai estar na íntegra no meu canal do YouTube, porque infelizmente no Instagram eu não consigo colocar os vídeos completos, né? Porque são longos. Então fica lá só um resuminho do que é, mas aí para vocês assistirem tem que ser no YouTube, tá bom? Eu sei que tem outros portais por aí que eu vou ver, né? Se eu consigo também baixar e aí eu coloco os meus vídeos lá, mas isso tudo vai ser mais para frente e eu vou avisar todos, tá bom?
Então, por enquanto, curtem lá no Instagram, meu canal, e assistam na íntegra no YouTube e também deixem o like de vocês, ok, meus lindos? Então, vamos lá? O assunto eu vou colocar, vocês vão ver aí também no título, que vai estar como celebridades criminosas, né? Então, será o assunto sobre 3 crimes que abalaram muito o Brasil e que, infelizmente, viraram celebridades, né? Então, vai estar lá o SEF, SEF, são as siglas das pessoas que cometeram esses crimes, tá bom? Então, vamos lá? Vai ser o assunto sobre as celebridades criminosas. Vamos lá começar? SEF. S de Susanne von Richthofen, ou da Richthofen, né? Como vocês falam aí no Brasil. Mas aqui é Richthofen, que é um nome alemão, né? Nascida em 3 de novembro de 1983, hoje com 39 anos. Tendo seu histórico como assassina em 31 de outubro de 2002 de seus pais Marisia e Manfred von Richthofen. Ela foi condenada depois de alguns anos, né, de processos e tudo, né, não sei quanto tempo demorou isso, mas ela foi condenada a 36 anos de prisão. Ela pegou, pelo que eu entendo aqui, acho que é a pena máxima, né, que é dada no Brasil. Juntamente, ela planejou esse crime horroroso, né, juntamente com o namorado dela, da Suzane, né, o Daniel, e o irmão Christian, denominados depois como irmãos cravinhos, né. As más línguas, ou através dos portais que eu busquei essas informações dela, né, e até mesmo documentários e tudo que foi que teve sobre este assunto, dizem ter sido um presente de aniversário da estimada aí, né, de 18 anos na época. Então, ela cometeu o crime no dia 31 de outubro e 3 dias depois ela completaria 18 anos. Gente, é assim, macabro, né, o negócio. Pelo que sabemos, e devido à justiça, porque agora mudou, né, quem comete crime e tem algum tipo de herança ou algum bem que tem que receber do seu parceiro ou parceira, a lei não permite mais que essas pessoas tenham acesso a essas heranças ou benefícios, ou sei lá, né? Mas mesmo assim, isso é uma coisa que é difícil da gente entender, né? Mas é só Deus para poder transformar uma pessoa a chegar nesse nível para mim, que é no caso da avó paterna dela. A avó paterna dela deixou para ela uma herança, né, de um patrimônio de R$1 milhão, que seria um apartamento. Só que, pelo que eu vi até agora, parece que ela não teve acesso ainda a essa herança deixada pela avó. Porque
A herança dos pais, que chega um pouco mais, eu acho, de 11 milhões de reais, que tem envolvido casas, apartamentos, né, imóveis, né, no caso, que foi completamente direcionado para o irmão dela, o Andreas, né, Richthofen, né. E então é o irmão que teve acesso a essa herança dos pais, que também depois falaram que ela já teve algumas reações estranhas com o irmão, então as más línguas dizem que até ela queria provocar alguma coisa para que aconteça alguma coisa com o irmão, e claro, a única herdeira seria ela. Mas, como a lei já diz, ela não teria acesso nenhum dessa herança, né? E sobre o irmão dela, eu não sei de nada, não procurei saber, mas as últimas informações que eu tive, já tem algum tempo, o irmão dela não estava nada bem psicologicamente, né, gente? Então, não é fácil a coisa. Foi uma tragédia geral, né? Foi um dominó, tudo isso. Um jogo uma queda de dominós, né? Bom, fora isso, fora a herança que a avó paterna dela deixou para ela, e perdoou ela, gente, perdoou ela com esse crime horroroso que ela cometeu contra o filho dela, né? A avó, no caso. Fora isso, ela, a Suzanne von Richthofen, ela tentou forjar ou fraudar uma pensão que, no caso, ela teria se os pais tivessem morrido naturalmente, né? Ela teria recebido, ela fraudou, ela chegou a receber pensão de cada um dos dois, do pai e da mãe, do INSS, que ela ganharia devido à morte deles, né? E ela usou esse dinheiro durante um período até o Ministério Público descobrir toda essa farsa que ela tentou, né? Então, agora, o que ela vai ter que fazer? Peraí, estava tentando o acesso à pensão que ela mesma, a pensão dos pais que ela mesma matou, não é mesmo? Mas aí o Ministério Público descobriu e falou: como assim? Ela não tem direito algum de receber pensão dos pais que ela mesma mandou matar, né? Aliás, ela não só mandou, para mim ela participou, ela ficou dentro da casa, sabendo que lá na parte de cima nos quartos, os pais inocentemente dormindo, estavam sendo assassinados pelo namorado e o irmão do namorado. Terrível. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa, me dói até o coração. Bom, aí o Ministério Público descobriu e, ou seja, ela vai ter que pagar aí de volta um torno de 100 a 200 mil reais, parece, né? Então, como ela não tem acesso ainda ao apartamento e nem à herança dos pais, então ela tem que se virar agora para pagar a dívida que ela própria causou, tentando dar um golpe, né, gente? Em cima da própria morte dos pais. Bom, aí, com isso, o que acontece? Ela foi solta, né, gente? Ela foi solta depois de 20 anos presa. Ela foi solta agora em janeiro, no dia 11 de janeiro, depois de 20 anos presa. Que, ao meu ver,
é pouco. É uma pena que no Brasil não tem prisão perpétua. Pelo menos prisão perpétua. Enfim, para casos provados, tá, gente? Porque infelizmente acontece até mesmo nos Estados Unidos, né? Que em alguns estados tem a pena de morte, mas já teve casos relatados de pessoas que infelizmente tiveram a pena de morte, foram para cama de gás, né? Ou agora não é mais gás, parece que é uma injeção, sei lá, e infelizmente morreram inocentes, né? Não conseguiram provar a inocência deles. Então eu falo assim, casos de pena de morte ou de prisão perpétua para casos ali flagrados, né? E provados por A mais B, que é o caso dela, né, gente? É o caso dela, que é confesso e tudo. Aliás, parece que ela fala até hoje que ela não fez, mas tá mais do que provado que sim. Então ela ficou 20 anos presa e agora ela está cumprindo a pena dela em liberdade, que ainda tem o restante de 16 anos. Com isso, pelo que eu entendi, eu não busquei, nem quero saber também, ela tem uma página no Instagram, aonde ela vende mimos, vamos falar assim. São coisas artesanais que ela aprendeu enquanto ela esteve encarcerada, enquanto ela esteve presa. Elas aprendem, né? Costura, que eu acho ótimo, né? Aliás, eu sou da opinião de que o Brasil, aliás, o mundo inteiro, né? Sempre buscando aí mão de obra barata e sendo que tem esse povo dentro dessas cadeias, né? Aliás, aonde ela estava, até eles falam que é uma cadeia 5 estrelas, né? Que é onde são pessoas que têm um outro tipo de tratamento, porque se for cair numa prisão comum, ela nem estava viva mais, né? Então, essas empresas que buscam aí mão de obra barata, que até mesmo acabam aí escravizando pessoas, né? De países pobres, deveriam usar esse povo aí, que fica lá, né, nessas cadeias, com tempo livre, planejando o que vão fazer quando saírem de lá, né, ou melhor, planejando como eles vão continuar, muitos como vão continuar. Eu acredito que tem alguns, mas é minoria, que realmente buscam um caminho novo na vida deles. Bom, ela pelo menos parece que tá neste caminho, né? Então ela vai entrar para a estatística da minoria que está buscando um caminho decente. Então, com isso, a profissão que ela aprendeu na cadeia, ela tá fazendo esses mimos e vendendo na internet. São havaianas decoradas, são bolsinhas de tecido, porta celular, essas coisinhas, né? E parece que tá vendendo. Mas eu ouvi um relato de que não parece que está sendo feito por ela, porque as vendas estão muito rápidas e se ela trabalha sozinha, eu acho que ela não dá conta de fazer tantas peças rápido assim para poder vender. Mas enfim, ela tem clientes e parece que os mimos dela começam tipo com R$ 150 até R$ 180. Bom, barato não é, né? Mas tá aí e ela tá conseguindo ter essa maneira de ganhar o dinheiro dela. Onde ela vive, eu não sei, nem busquei saber, não sei onde ela está morando e nem com quem, porque também já teve ajuda, né, de tantas pessoas aí. Enfim,
Tem um filme dela, que eu acho que vocês devem saber, que está sendo exibido pela Amazon Prime, que chama A Menina que Matou os Pais. Na época, quando teve o comentário sobre que a série, o filme sobre o que aconteceu, eu fiquei revoltada. Que eu falei, puxa vida, como é que pessoas querem ganhar dinheiro em cima de uma tragédia dessa? E muitos acharam que ela ia ganhar com essa série, né? Ou com esse filme. Aparentemente parece que não, ela não ganhou nada. Mas a Netflix, a Prime, sim, claro, a Amazon Prime. E aí eu fiquei revoltada tal, mas aí depois de algum tempo eu também pensei, eu falei assim, eu vou assistir porque a gente já tinha ouvido falar sobre esse caso, né? Na época, todo mundo viu na televisão e assistiram algumas entrevistas dela e tudo, né? Então eu falei, bom, eu vou assistir. Ao meu ver, o filme pegou até leve, meio que quase romantizaram a história toda, né? Meio que quase colocaram os pais como vilão, porque mostraram como os pais criaram ela, que é a história que ela contou, né? De que o pai era muito rígido, o pai é alemão, né? A mãe também, que eram muito rígidos com ela e com o irmão. Eu acredito, pode ter sido mesmo, porque eu moro aqui e sei como eles são rígidos, são duros, mas não na posição de serem ruins. É a cultura, eles gostam das coisas certas e corretas, né? Apesar que o país, infelizmente, agora também está indo por um caminho não muito legal, mas lutaram muito para que continuasse. E pelo que eu estou entendendo, acho que está começando a mudar também um pouco aqui na política. Em Berlim, fiquei sabendo agora que está mudando. Então, assim, são pessoas que querem a coisa correta, né? Então, eles ensinam os filhos para serem pessoas corretas. E eu acredito que no caso do pai dela foi a mesma coisa. Ele não fez isso pensando o mal da filha. Não acredito. Mas criou-se uma revolta dentro dela, né? Rebeldia de saída de adolescente, porque ela já estava tendo, ia completar os 18 anos dela, né? Mas mimada, tinha de tudo, né, gente? Tinha uma casa linda, maravilhosa, com piscina, estudou nas melhores escolas, falava várias línguas. Então, assim, ela teve um tratamento maravilhoso, né? Com o pai e dando tudo para ela. Então, meio que mimada também, né? E claro, quando o pai falou não e a mãe também, no caso do relacionamento dela com o Daniel, ela se revoltou, né? E quis descontar em cima dos pais. E claro, achando, porque com 18 anos, ela já teria o direito de colocar a mão na herança, né? Então foi tudo um jogo horroroso, mas que o tiro saiu pela culatra. Ela não conseguiu. Agora a boneca vai ter que dançar para poder ganhar o próprio dinheiro. É uma burrice, né? Sem comentários. Aí a pergunta fica no ar, né, gente? Uma pessoa dessa tem condições de estar convivendo no meio da sociedade? Porque ela tentou várias vezes sair da cadeia ou ter a pena dela cumprida em liberdade, ela não conseguia, né? Ela não conseguia porque fizeram os testes nela, né, psicológicos, psiquiátricos e tudo, e essa mulher não tinha condições algumas de voltar à sociedade. E olha, eu vou falar para vocês, o olhar dessa menina
ou dessa mulher, né? Já tá com 40 anos quase. Tem algumas fotos, alguns flashes assim que fizeram dela, que pra mim o olhar dela é diabólico, gente. Me assusta olhar nas fotos. Imagina pessoalmente. Eu não sei se eu teria coragem de encarar essa pessoa, né? Mas tem pessoas aí que sim, né? Namorados, pastores, pessoas que tentaram chegar realmente próximo dela. Esse mundo realmente tem coisas assim que nos surpreende, né, gente? Enfim. Bom, no CEF, SEF, S de Susanne von Richthofen. Foi a primeira. A segunda das nossas siglas aí é a Elise Matsunaga. Elise Matsunaga. Difícil também, né, gente? Porque... Bom, vamos lá, vou apresentá-la para vocês, né? O resuminho também que eu fiz dela aqui. Elisa Matsunaga, nascida em 29 de novembro de 1981, hoje com 41 anos. Assassina em 19 de maio de 2012. O seu, então, marido na época, Marcos Matsunaga, presidente da empresa alimentícia Yoki, uma empresa super conhecida aí no Brasil. Quem não tem o pacotinho da Yoki ou qualquer coisa dentro de casa aí no Brasil? Até eu que moro aqui, compro coisas da Yoki quando eu acho, né? Bom, matou a tiros e depois esquartejou o seu então marido na época. Depois saiu distribuindo as partes do corpo dele pela rodovia localizada em Cotia, São Paulo. Meu Deus. Meu Deus. Bom, enfim. Essa mulher também teve a pena dela reduzida por bons comportamentos. Bom, também não, porque a Suzane não teve reduzida. A Elise teve. A Elise teve reduzida a sua pena e ela foi solta o ano passado, né? Ela foi solta no dia 30 de maio de 2022, tendo a sua pena reduzida, estando na cadeia por 10 anos. E agora ela cumpre em liberdade os seus restantes 6 anos. E também para sobreviver, porque ela também não teve direito algum da herança do marido, que na verdade ele não era herdeiro da Yoki, pelo que eu vi. Vamos chegar até lá. Enfim, ela agora também trabalha com artesanatos. Não, artesanato não, mentira. Ela aprendeu também a função de costureira na cadeia. Aliás, ela e Suzane estavam na mesma cadeia. E lá aprenderam a costurar. E ela vende hoje também, parece que no Instagram, também não sei, não procurei saber, roupinhas para pets. Né? Esse, por enquanto, é o ganha-pão da Elise Matsunaga, que continuou com o nome. Ela também tem uma série da Netflix que se chama Era uma Vez um Crime.
Só que no caso, ao contrário da Suzane, a Elise ganhou dinheiro com essa série. Até onde eu sei. E não foi pouco. Então ela tá sobrevivendo também com o dinheiro da série. Ela não sobrevive só com o dinheiro das vendas das roupinhas pets dela, não. Bom, enfim. Elise Matsunaga assisti a série, é uma minissérie documental, aonde lá ela conta um pouco sobre ela, sobre a vida dela com o Marcos e o que levou ela a cometer esse crime horroroso, né, gente? Horroroso. Eu não vou falar muito porque quem tiver interesse de assistir a série pode ir lá assistir. Mas eu acho que vocês também já ouviram falar muito sobre o assunto, então dá para ter assim um resuminho, né, sobre a Elise Matsunaga. A Elise Matsunaga teve um passado não muito fácil na infância, com, no caso, a mãe também, que não era muito presente, parece, e que vivia, então ela vivia em casa com o padrasto. Lá na série ela retrata que ela sofreu abusos desse homem, mas parece que não é bem assim. Então, com isso, ela acaba indo para São Paulo, querendo mudar a vida dela, porque ela morava no interior do sul, né, do Brasil. E ela quis mudar a vida dela e foi para São Paulo. E lá ela começou a vida de prostituição, que ela fala também que foi um meio dela poder pagar a faculdade que ela fazia. Não vou julgá-la, porque, como eu já falei aqui no meu outro vídeo, é o corpo dela e ela faz o que ela bem entender, né, do corpo dela. E se tem procura, né, era o ganha-pão dela. Que não é fácil, né, gente? Essa vida não é fácil, nós podemos imaginar. E com isso, ela conheceu o Marcos, porque até então ele era assíduo em sites de pornografia, em sites que tinham catálogos de mulheres, onde ele escolhia as presas dele e ele pagava para sair com essas mulheres. E, claro, a Elise foi uma delas. Então, ela se envolveu muito com ele acabou se apaixonando por ela e acabaram se casando. E depois de alguns 2 anos, eu acho, ela acabou engravidando, porque eles queriam muito ter filho, ele já era casado, né? Quando conheceu ela, ele era casado. Ele largou a mulher para ficar com a Elise. E aí ela engravidou e teve uma menina. E as coisas começaram, claro, a mudar. Não era mais aquela fantasia que ela fazia de ser uma esposa e mãe. O Marcos, até então, parece que começou a buscar novas emoções fora de casa e ela, desconfiada, colocou um detetive atrás dele e descobriu. A raiva veio à tona e ela perdeu a cabeça. Muitos falam que ela fez isso por dinheiro, mas pela história que tá na série documental dela,
você acaba vendo que não foi por esse caminho. Eu não acredito que foi. Foi na questão da raiva mesmo, da injúria que ela sofreu, da traição, que o que aconteceu com a primeira mulher dele, aconteceu com ela. Ele deixou a primeira mulher por causa dela, uma prostituta na época. E com ela aconteceu a mesma coisa. Ele largou, não chegou a largar, não chegou a esse tempo, não deu tempo, mas ele começou já a deixá-la de lado para sair com uma outra garota de programa. Mas na série tem tudo, gente. Vocês podem ver com mais detalhes lá. Mas aí chega ao ponto da fúria da pessoa acabar com a vida dela. Dessa forma, né? E agora, claro, ela chora o leite derramado por causa da filha, que a família Matsunaga teve os direitos sobre a criança. E claro, essa menina hoje deve ter seus... quanto tempo faz? 2012, 13 anos? Não, 11 anos talvez, ela deve ter agora, né? Mais ou menos, 11, 12 anos. Não mais, né? Se ela já tinha 2 aninhos, parece, na época. Eu não sei, ela tá chegando na adolescência dela. E então a família Matsunaga está com os direitos sobre ela. E a Elise, claro, tá tentando chegar próximo da filha. E ela fez essa série também mais para tentar mostrar para a filha dela um pouco da história dela, para que a menina não veja ela só como uma assassina monstruosa. Mas é difícil, né, de não ver por esse lado. Enfim. Então tá lá na série. Ela é uma pessoa que está pronta para estar nesse convívio social novamente? Aparentemente sim. Pelo que eu vi na série, aparentemente que sim. Ela está arrependida do que fez, né? E quer mudar, virar o jogo, mudar essa página da vida dela. Mas ficou famosa, né? Ficou famosa, tem uma série documental dela, tem livros escritos dela, né? Então, livro, né? Acho que é um livro só, escrito dela, que é até... eu vou ler esses 3 livros, que é a Trindade do Mal, né? Que é assim que colocaram o nome dos livros. E depois isso também, se alguém quiser, depois que eu ler os 3, né? Porque ainda nem chegou os livros, eu vou comentar também. Porque parece que no livro tem detalhes assim estarrecedores, né? Sobre a vida dessas 3, que a próxima eu vou comentar agora. Então é isso, gente. Mais uma das celebridades do mal, né, gente? Foi solta. E está no convívio social aí no Brasil. A última do SEF, é nada mais, nada menos que... Pastora Flor de Lis. Gente, que nome lindo, né? Um nome lindo para uma pessoa, para uma alma tão endiabrada. Meu Deus. Flor de Lis, nascida em 5/2/1961, hoje com 62 anos. Assassina em 16
de junho de 2019, o seu então, na época, marido, que também era um pastor, Anderson do Carmo. Ela, quer dizer, não ficou bem claro se ela mata, mas ela orquestrou a morte e parece que foi um dos filhos adotivos dela que dispara sobre tiros a este pastor, matando-o, né? E parece que foi assim um número de 20 a 30 perfurações que ele sofreu. A maioria na região genital. Foi para acabar com as partes dele, né, gente? Bom, condenada a 50 anos e 28 dias. Ah, então a Suzane não pegou a máxima? Mas a pastora, sim. A máxima das máximas até agora, entre as três, né, gente? Bom, esse também é um caso, assim, horroroso, né? Eu acho que é o pior. Ah, não sei, tá difícil de colocar qual foi a pior aí nessa história, né? Tá bem difícil. Mas ela orquestrou juntamente com um dos 50 filhos que eles tiveram juntos, que eu acho que ele era um dos também, né? Sei lá, é uma história assim, meio nojenta. 50 filhos, dos 56, junto com ela, orquestraram esse assassinato. Ela também tem uma série na HBO que se chama Em Nome da Mãe. Que nomes de séries e filmes, né? Mas tudo bem. Essa eu não assisti porque eu não tenho a HBO, mas quem assistiu, coloque aí nos comentários, por favor, comente aí. De repente a gente também volte nesse assunto e falamos mais sobre a pastora. A pastora Flor de Lis, que não quer ficar velha, não aceita ficar velha, porque ela só gosta de novinhos, ela tinha um império de orgias na casa dela, pelo que eu li algumas coisas. Ela tinha esses 50 filhos, dentro desses 50 tinham biológicos, tinha netos, né? E os adotados, os adotivos, filhos. Ela levava pessoas para essa casa dela. Ela oferecia esses filhos para orgias. Era um antro aonde ela morava. E esse ser era chamada de pastora. Ela tinha uma igreja. Ela levantou um império evangélico com não sei quantos seguidores e fiéis que ouviram palavras sobre a palavra de Deus da boca dessa pessoa. E muitos acreditaram nela. E muitos defenderam ela. E defendem, parece ainda. Tem muita gente que parece que ainda defende este ser. Porque assim, foi horroroso a maneira que esse pastor morreu. Mas eu acho que a morte dele, perto do que tudo que aconteceu dentro daquele metros quadrados de terra que ela tinha, onde tinha casas e piscina e sei lá o que, era
pior até. Houve a morte, foi uma sequência das coisas horrorosas que aconteciam lá dentro, né? Foi esse assassinato desse pastor, que até onde eu sei, ele também não foi nenhum santo. E ela relata que eles mataram ele porque ele abusava das outras filhas adotivas. Por isso, a maioria dos tiros, das perfurações, foram nas partes genitais dele. Bom, então assim, era um antro, uma coisa assim horrorosa o que acontecia lá dentro, né? E essa mulher tinha essa voz, virou deputada, né? Mas parece que já foi cassado o mandato dela. Enfim, olha o que temos no meio da sociedade. Você não pode mais confiar em ninguém hoje em dia. Em ninguém. Eles usam palavras, usam o nome de Deus para atrair seguidores. Ganham dinheiro com isso. Porque ela levantou um patrimônio em cima dos fiéis dela. E, na verdade, ela não tinha Deus no coração, né, gente? Pelo amor de Deus, não tinha. Não tinha, porque se tivesse, não ia chegar onde chegou, né? Então, ela abusava dos filhos também, parece. Ela maltratava, dava maus... essas crianças ou adolescentes, né? Eu não sei. Não tinham bons tratos, tipo assim, não tinha uma cama decente para dormir, não tinha comida decente, e ela aproveitava disso tudo, parece, para obter os ganhos dela na parte de desejos dela e de dinheiro, porque ela ganhava dinheiro também em cima dessas orgias, parece. Enfim, agora ela está presa, né? Ainda parece que ainda tá tendo ainda julgamentos, né? Processos ainda em andamento. Parece que a coisa ainda não acabou. E agora ela tem uma outra pessoa, um outro jovem, porque ela não quer homens acima de 30 anos, pelo que eu entendi. Ela quer jovenzinhos, né? Tem esse cara que parece que ela queria casar com ele para ele ter acesso à cadeia para fazer visitas a ela. Gente do céu. Enfim, parece que não foi aceito, ela não casou com essa pessoa. Só que essa pessoa, em cima dela, do nome Flor de Lis, parece que ganhou a chance de poder participar da Fazenda ou do BBB, um desses reality show que eu acho o ó, né? Ele está fazendo parte disso. Então, quer dizer, tá tendo lá os minutos de fama em cima de uma mulher, em cima de um nome horroroso desse, que não é exemplo pra ninguém, tá ganhando fama e dinheiro com isso. Por isso, o meu título. Por isso, esse título de pessoas, né? Celebridades criminosas ganham dinheiro com a tragédia que elas cometeram. Ganham fama
com a tragédia que elas cometeram. Aí você fica assim pensando, né? Você é criado para que você seja uma pessoa decente, para que você ganhe destaques na sua vida sendo decente, tendo respeito ao próximo, que eu falei isso até no meu outro vídeo anterior, né, que falei sobre preconceitos e racismo. Eu passo para os meus filhos a decência de uma vida. Infelizmente, o que você está vendo pelo mundo, não vou falar só do Brasil, é pelo mundo, é que o crime compensa. O crime compensa. Né? Outra série que eu assisti também, que foi Inventando Anna, né, em português, também da Netflix, de uma vigarista que ganhava dinheiro em cima de mentiras e vivia no luxo. E hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Essa fulana, que ela tem a descendência russa, alemã. Quem assistiu a série também é interessante, mas também romantiza um pouco, então você fica meio revoltada com a coisa, né? Mas enfim, eu fiquei revoltada por ela ter feito o que ela fez, estelionatário, a dar com rodo, né? A dar pau. Ela ganhou seguidores. Eu acho que isso revoltou a todo mundo que é decente e assistiu essa série. Esse filme, é um filme. Não, minissérie. Minissérie dela também. Aí você fala, né? É o que você hoje acaba falando, que o crime compensa. Vendo as coisas que estão acontecendo na política do Brasil, principalmente, né? Então, aonde nós vamos chegar, minha gente? Aonde nós vamos chegar? Os meus pais, os pais dos meus pais, os de vocês, da minha idade, até os mais jovens, ensinam o certo para nós, mas os que deveriam dar exemplo, que eu falo os que deveriam dar exemplo, são os que estão na frente de câmeras, que estão em cargos de poder, que deveriam passar o exemplo, mostra o contrário. É difícil. É muito difícil. Então, minha gente, essas três, né, as celebridades criminosas aí, elas têm que... estão vivas, né? Estão vivas. Então, elas têm que ter a chance delas, novamente, de estar no meio social. Tentar o trabalho, ganhar o dinheiro delas, né? Mas chegar ao ponto de virarem estrelas é demais para minha cabeça. E para a cabeça de muita gente do bem aí. É demais. Então a gente está vendo o caminhar do mundo, para mim é um retrocesso, né? É um retrocesso. As pessoas do passado lutaram tanto para o bem, mas o mal está aí, em destaque. Tá acontecendo outros casos que tá explodindo aí na mídia, nos Estados Unidos,
E aí dentro do Brasil também tem uma história muito parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos, de elites metida em escândalos de pedofilia. Isso é outro caso que eu vou também trazer, mas para isso eu vou ter que assistir também algumas séries que está falando sobre o assunto. Tenho que buscar mais informações para me trazer esse caso aqui, que é estarrecedor e quando explodir, vai cair o queixo de muitos nesse mundo. Muitos. Porque as pessoas envolvidas nisso tudo é gente grande. É gente grande. Pessoas aí de filmes que a gente assiste, admira. Celebridades de programas de televisão. Políticos. Esses aí, né? Esses aí, tudo que não presta, eles estão envolvidos. Óbvio. Não é nem assim novidade. Enfim, mas isso é um caso para talvez um vídeo mais à frente. Então, minha gente, é esse. É terrível, né? Da gente saber que tem pessoas que fizeram o mal e estão aí sendo celebridades. Já é difícil da gente entender quando elas estavam presas de terem as saidinhas, né? Que é sair no dia das crianças, sair no dia dos pais, sair do dia das mães. E sendo que essas pessoas que mereciam estar ganhando presentes dessas celebridades criminosas, o presente que elas receberam delas foi a morte. Tudo por ganância, o ódio tomado por elas. Elas foram vencidas pelo ódio, as criminosas, e pela frustração de não saber lidar com o certo que os pais tentaram ensinar ou mostrar para, no caso, essa Suzane. Os pais viam que o namorado, Daniel Cravinhos, não era uma opção boa para ela. Eles pensaram o melhor para ela, mas a princesinha não aceitou o não e preferiu destruir a própria família. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, que olha, já passou, tá chegando a 1 hora de vídeo. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que chegaram até o fim do meu vídeo. Comentem aí o que vocês acham de tudo isso, que vocês já devem estar cansados de falarem sobre esses assuntos, né? E aí eu quero ver o comentário de vocês aqui, tá bom? Agradeço muito, muito, muito pela atenção de vocês. Dê like aí nos meus vídeos, por favor. Compartilhe os meus vídeos. Deem suas críticas, falam o que eu deveria melhorar, o que eu deveria falar.
em que assunto vocês gostariam que eu falasse, para me ir atrás e pesquisar. Me dá ideias para eu poder trazer para vocês. Ok, meus queridos? Então, desejo aí um restinho de semana bom para vocês, porque hoje é quinta, né? Então já estamos chegando aí no final de semana. Um bom final de semana para vocês e eu vou ver o que mais eu poderia trazer para vocês. Qual a próxima polêmica? Porque essa dos escândalos que estão explodindo, essa vai demorar um pouquinho, porque eu preciso saber mais sobre o assunto. Então a gente vai se vendo, tá bom, meus lindos? Então, saúde para todos. Não desistam dos seus filhos, não desistam de formar o caráter, apesar que o caráter a gente já nasce com ele, né? Mas de plantar o que é bom no coração dos seus filhos. Mostre para eles o bem. Façam a parte de vocês. Mostrem o bem. Lá na frente, a decisão é deles. Só que aí, a responsabilidade também vai ser deles. Então, transportem, né? Como é que é? Transmitem o bem para a nossa futura sociedade. Então, um beijo enorme, fiquem com Deus, deixe o like de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo, ok? Aqui no meu canal, Me Conte com Elaine e Barrat. Um beijo a todos, até a próxima.